Cacai, deixa eu... queria um comentário seu sobre esse embate cada vez mais grave entre um setor do legislativo, setor importante do legislativo. Você mencionou essa votação, foram 315 deputados que votaram contra o STF para salvar o deputado Alexandre Ramagem. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, é um dos mais estridentes em relação a isso. Tem duas postagens dele recentes, que eu vou colocar aqui na tela, depois eu peço o seu comentário. Coloca aí, Gui. O primeiro essa é de hoje, em que ele defende a Carla Zambelli. Uma mulher, uma deputada federal, a mais votada do Brasil, não pode ser caçada por vingança política. Isso não é justiça, é retaliação. Vamos lutar com unhas e dentes. Eu pulei para o final aqui já. Vamos lutar com unhas e dentes pelo mandato da deputada Carla Zambelli, porque hoje é com ela, amanhã pode ser com qualquer um de nós. Muito bem. Bota o outro aí, por favor, Gui. O outro aí é o dia 13 de maio, 2 dias atrás, né, em função daquela confusão lá. Parabéns ao presidente Hugo Mota por ingressar com uma ADPF no STF para defender a decisão da Câmara sobre o deputado Ramagem. 315 votos não podem ser ignorados por uma turma. Não é sobre o nome, é sobre respeitar a soberania do parlamento e a Constituição. Seus comentários, por favor, Cacai. Em primeiro lugar, ele está certo ao dizer que tem que brigar pelo mandato, porque amanhã pode ser por qualquer um deles. É verdade, vai ser. Vários deles estarão caçados, presos, escorraçados. Essa é a verdade. Esse tipo de deputado do PL, os bolsonaristas mais radicais, eles estão sem dormir, gente. É normal. Você imagina o Bolsonaro acorda de manhã, liga para o advogado e fala: e aí, o que você acha? Vai ser 30 anos. Os advogados são responsáveis, não podem mentir, porque está chegando o último prazo. Então, eu acho que no processo democrático é normal que as pessoas apavorem, tenham o direito de jus esperneandi. O que não pode, e aí é grave, o que não pode é fazer o uso indevido das forças institucionais. Por exemplo, a Constituição é absolutamente clara ao dizer que o que pode ser feito é a suspensão de um processo pelo ato feito após a diplomação. Então, era sabido, co-sabido, todo mundo sabia, que se a Câmara fizesse uma votação para suspender o processo todo do Ramagem, o Supremo teria que ser chamado a falar e iria dizer que é inconstitucional. Isso que o Supremo faz é a obrigação dele. O poder judiciário é um poder inerte. Se provocado, tem que falar. É a obrigação dele dizer que é inconstitucional, cumprir a Constituição. O Supremo tem sido o poder que está mantendo a estabilidade democrática. A Câmara não tem o direito de expor o Supremo. Aí é abuso. Não vou nem dizer esse cidadão aí, que não tem muita importância. Mas o Hugo Mota, presidente da Câmara, colocar em votação com a extensão que a CCJ definiu, é um abuso de poder. E por que é um abuso de poder? Porque é absolutamente claro que só pode... O texto é incontornável. Pode haver a suspensão, e é bom que as pessoas entendam o que significa essa suspensão. Eles vão suspender, são 5 crimes que ele está respondendo. Vão suspender os 2 depois da diplomação, que são os crimes contra o patrimônio. Ele vai responder normalmente no processo lá do Bolsonaro por 3, vai pegar 20 anos de cadeia. E os 2 ficam suspensos. Aí, quando ele for preso, condenado, perde o mandato, esses 2 vão ser julgados. Então, ele vai pegar 20 anos agora e vai pegar mais 7, 8 anos daqui a 1 ano, 2 anos e tal. É assim que vai acontecer. Agora, o que a Câmara não podia fazer, no meu ponto de vista, é uma estratégia golpista que está ainda em curso. É bom que a gente pense sobre isso. Se você ler a denúncia do Coné, do Procurador-Geral da República, você vai ver que ele, desde o início, ele faz uma coisa muito bem amarrada, mostrando que um dos fundamentos do golpe era desmoralizar o Supremo. Eles tinham a Câmara cooptada. Boa parte da Câmara e do Senado eram cooptados. Ele tinha um poder fascista, que é o executivo fascista. Então, eles tinham que tentar pressionar o Supremo. Como é que eles pressionavam? Dentre outras formas. Tentando desmoralizar o Supremo. E isso faz parte... Essas votações são votações absolutamente provocativas. São votações teratológicas.
Você não, veja bem, além de votar 315 deputados, votarem para que pudesse parar todo o processo, ainda houve grupos que diziam que teria que parar também os Correios. Então o Bolsonaro se beneficiaria. Isso, Miguel, é de uma obtusidade. Se por acaso isso passasse, claro que não passaria, isso não foi nem levado a julgamento, só foi levado a questão da até a diplomação. Se isso passasse, o que significava isso? Você tem uma quadrilha de pedófilos, você tem uma quadrilha de milicianos, você tem uma quadrilha de pessoas que vendem armas. Você pega uma quadrilha de 10 membros, uma organização criminosa, e coloca nela um deputado federal. É muito fácil. Tem uma porra de deputado federal aí que é miliciano. E ele entra oficialmente naquela quadrilha. Com isso, não poderia ter processo. Era o fim do Estado Democrático de Direito. Era o fim da independência dos poderes. Então, isso não foi sequer julgado pelo Supremo. O que o Supremo disse, e disse rapidamente, foi o seguinte: a Constituição prevê, e é um direito constitucional, que até os atos após a diplomação pode ser suspenso. Você paralisa o processo, paralisa a prescrição. Os demais não. Então ele vai ser processado normalmente, vai ser condenado normalmente. Aí vem uma coisa grave, que eu fiquei extremamente contrariado. O presidente da Câmara, julgando para a plateia, são 315 votos, o presidente da Câmara faz uma espécie de um recurso, que não existe. Não existe previsão regimental para esse recurso, para o plenário. E diz, não, como são 315 deputados, a primeira turma não podia decidir, tem que ser o plenário. Isso não existe. O que determina quem vai julgar o quê é o regimento da corte. O regimento tem força de lei e é eles que produzem, está posto. Esses processos são julgados pela turma. Os processos anteriores a 2018 eram julgados pelo plenário. Então, esse processo pode ser até que o Supremo, eu acho que não deveria fazer, mas num ato de boa relação com a Câmara, leve esse processo para ser julgado no plenário. Um erro. Deveria simplesmente comunicar o seguinte: quem julga é a turma, segundo o regimento, já foi julgado e está suspenso o processo a partir da diplomação pelos crimes contra o patrimônio. Porque o próprio ato de provocar o plenário, no meu ponto de vista, já é uma tentativa de desgastar o Supremo Tribunal Federal. Foi lamentável o que fez o presidente Hugo Mota. Julgou para a turma dele, julgou para 315 deputados e tal. Mas isso leva a um desgaste. Sempre que o Supremo é chamado a se manifestar, e ele tem a obrigação de se manifestar, e ele se manifesta porque ele é o garantidor da Constituição, há um certo desgaste. Mas não vai funcionar. Vai paralisar apenas em relação ao tal deputado Ramagem. Ele vai ser condenado naturalmente. Claro que isso não vai ter nenhuma influência. Bolsonaro, general Heleno, general Braga Neto, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Aeronáutica, todos terão um processo regularmente, ainda mais agora, que estão surgindo provas que são assim, inacreditáveis, né? Conversas de pessoas pensando em cortar a cabeça de um ministro, pensando em prender mulheres de ministro do Supremo. É muito bom que a população brasileira, que a sociedade brasileira veja o que nós estamos escapando. Nós escapamos no primeiro momento, mas ainda estamos vivendo uma instabilidade. Tanto estamos que o presidente da Câmara, que é um homem que eu respeito, que eu tenho até uma relação e fiquei horrorizado, dele tentar submeter o plenário. Não existe possibilidade desse recurso.